Olá, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, graças a Deus, essa bancada já está animada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do Atualidades Pampa deste dia 25 de outubro de 2019. A partir de agora, é sexta-feira, é claro, a gente fica feliz e mais feliz ainda em saber que aos sábados vocês têm a nossa companhia às 19h30. Todo sábado tem os melhores momentos da semana. Essa semana que foi uma semana movimentada, tanto no Brasil como na América do Sul. Enfim, foram os assuntos que nós tratamos durante esta semana, que chega nessa sexta-feira com as seguintes manchetes. A América Latina começa a ferver por eleições e por protestos. E afinal, quem presidirá a Argentina? Alberto Fernandes ou Cristina Kirchner? E eu vou contar o que a revista Isto É está publicando nesse final de semana. Quem financiou, patrocinou a lua de mel do deputado Eduardo Bolsonaro. Com a crise, os consumidores mudam os seus hábitos e ficam mais infiéis às marcas. E polícia vai fazer um evento escolar e acaba recebendo uma carta de uma menina que relata abusos sexuais. Marcos Valério cita Luiz Inácio e traz detalhes escabrosos sobre a morte de Celso Daniel. Semana que vem começa a Feira do Livro e o destaque vai ser Vivendo a Noite com Chicão Tofani, com esse apresentador, juntamente com a Casa da Pampa e a Rádio Liberdade, que vai estar cobrindo todo dia a Feira do Livro. Desde 2002 vem este mistério. Quem mandou matar? Quem mandou matar? E agora, Marcos Valério resolveu abrir a boca, falar. Tinha uma novela, colocou... Quem matou? Quem era? Quem matou Odete Roitman. Odete Roitman. Exatamente. Isso. Agora o Marcos Valério vale tudo. Agora, vale tudo também aqui no nosso Brasil, né? Marcos Valério, então, abriu o bico em... Rafael. Como diz a gíria, né? Como Tropa de Elite traz, né? Cantou o Curió, né? Cantou já fazia tempo. Para a gente fazer um breve apanhado, né? O Marcos Valério é o operador do Mensalão, né? Houve aí toda a descoberta por trás daquele esquema de propinas que existia. E no meio de tudo isso, né? As investigações foram realizadas, Marcos Valério acabou preso. Né, ameaçou falar algumas coisas, inclusive sobre a morte de Celso Daniel, mas trouxe poucos detalhes durante as vezes, causava um certo tremor no partido cada vez que ia abrir a boca, mas nunca trouxe muitos detalhes novos para a investigação, né? E aí o que acontece? Recentemente, em um depoimento ao Ministério Público de São Paulo, prestado no Departamento de Investigação de Homicídios de Minas Gerais, ele aí então não só citou o nome de Lula, como trouxe todos os detalhes de como as coisas aconteceram até a ordem de matar, eliminar Celso Daniel, que estava aí às vésperas de abrir a boca e escancarar um esquema, né, muito grande, que foi onde o Mensalão juntou com o Petrolão, né, no fim das contas. Foi exatamente ali para pagar uma chantagem, segundo o Marcos Valério, do Ronan, de um empresário que tinha dito, né? Ele fazia parte do esquema do Mensalão, as investigações giravam a cair tudo em cima dele e, segundo Marcos Valério, as falas de Ronan seriam no seguinte: não vou cair sozinho. Né? E vai alguém comigo, eu vou entregar tudo, inclusive a alta cúpula e a ordem do Lula de mandar matar o Celso Daniel, que era prefeito de Santo André, foi executado a tiros, né? Depois daquele misterioso, mal contado sequestro, em que foi encontrado aí com marcas de tortura também. Depois uma série de outros nomes que acabaram também, né? Que orbitavam em torno daquela situação do Celso Daniel. Também acabaram morrendo, alguns de forma muito estranha, né? Aquele clima de cenário político, que eu até brinco, queima de arquivo. Não há roteirista de seriado que seja capaz de chegar aos pés do que acontece no Brasil, né? Por mais que ele seja criativo. Então essa história começa em 2003, segundo Marcos Valério, quando o Gilberto Carvalho, que era chefe do gabinete do Lula, o convocou para uma reunião no Palácio do Planalto em caráter emergencial aí de que algo precisava ser feito. Segundo ele, a fala do Gilberto diz o seguinte: Marcos, nós estamos com um problema. O Ronan está nos chantageando, a mim, ao presidente Lula e ao ministro José Dirceu, e preciso que você resolva.
né? E aí ele procurou o José Dirceu. Bom, aí começa um roteiro. Não, o José Dirceu não vai abrir a boca nunca. Não, né? Porque a aquele única ali é coisa, um túmulo, né? a única coisa que o José Dirceu disse foi pro Marcos Valério, vai lá e resolve. Né? E aí ele chegou, aí nasce o Petrolão, né? Porque o que o Marcos Valério fez foi chegar até uma empresa que fechou contrato com a Petrobras, que aí conseguiu um empréstimo de 12 milhões de reais no banco Charim, acho que é assim que pronuncia, e que desses 12 milhões, então 6 milhões teriam ido para o Ronan, né, para calar aí a chantagem, a princípio, né, inicialmente, mas que não satisfez a alta cúpula, né, do partido, que teria aí ordenado, né, bom. Aí a coisa se desenrola, tudo que a gente viu até agora, sim, imagina das quanto tempo investigações. já não se deu, né, do fato. Então essa história toda, ela tem um engate, porque muitas das disputas envolvendo os sindicatos do ABC foram resolvidas à bala. A bala, Depois veio o caso do Celso Daniel. 3 anos depois veio o caso do Toninho do PT, prefeito de Campinas, e o esquema era igual. O Celso Daniel não quis entrar no esquema dos ônibus, de repassar não sei o quê, a propina, para lá, para lá. Bom, aí ficou essa nuvem. O Toninho do PT foi a mesma coisa. Lá em Campinas, ele se recusou a participar de um esquema, coisa e tal, fuzilaram ele também. É preciso ser muito inocente achar que essas mortes não se ligam, né? Essas mortes não têm nenhuma ligação. E uma que quase teve ligação também, que é o maluco esse da faca que tentou matar o Bolsonaro. Então, assim, existe um modus operandi que o tempo está mostrando e que é preciso punir. Agora, para punir tem que ter prova. Então, o seu Marcos Valério... Disse que o Marcos Valério cantou, mas... Mas ele tem provas, Marne? Não, tem. Não, está na revista Veja. A revista Veja faz essa acusação, uma acusação muito forte, que o Lula teria dito graças a Deus. Palavra seria quando essa, ele disse, chefe, resolvi. Isso está na revista Veja. O Marcos Valério teria dito para ele, chefe, resolvi. E aí então o Marcos Valério assumiu que ele mandou matar? Não, ele assumiu que fez parte do esquema que gerou o recurso, que ele não tinha outra saída, porque queriam que o Marcos Valério pagasse do bolso dele a morte do... o dinheiro para o Ronan. Queria que ele calasse o empresário com recursos próprios. E ele disse, eu não vou pagar. Eu tô metido no meio aí junto com vocês, estou operando, porque ele criou uma carreira, né, como operador. O problema todo é o seguinte, é que o Marcos Valério tem a credibilidade, a mesma credibilidade do Intercept Brasil, né? Então, assim, por uma questão de coerência, eu chamei os caras do Intercept Brasil lá de alucinados e fake news. Então, assim, a menos que o Marcos Valério traga algum componente a mais, eu tenho que tratar com a mesma restrição. Ele disse que tem material, porque ele resolveu relatar tudo que ele viu, ouviu e fez durante a operação. As palavras dele foram essas, inclusive. Eu vou falar sobre tudo que eu vi, que eu ouvi e que eu atuei. Ou seja, se ele diz que resolveu, então ele tem envolvimento no assassinato. O Marcos Valério tem envolvimento no assassinato. Ele diz aqui, demonstrando aí o cenário. Para ele, o cenário está dizendo, se ele chegou e disse, chefe, resolvi. Num determinado trecho ele diz o seguinte, o empresário diz que virei pro presidente e falei assim, resolvi, presidente. E ele me falou, ótimo, graças a Deus. Só que, segundo o Marcos Valério, não teria sido apenas isso. Ele contou ao promotor que o Ronan, ainda, o empresário que chantageava, declarou que não ia pagar o pato sozinho e que mesmo assim... Porque esse é o problema da chantagem. Ele disse que mesmo assim ia contar. Pela reprodução dos textos aí, vamos avaliar com calma. Uma coisa é você mandar matar, a outra é você comemorar uma morte. Olha bem, eu não quero bancar advogado de defesa aqui de A, B ou C, entendeu? Mas como é um assunto muito sério, não se pode tratar com leviandade. Então, assim, uma coisa é o Lula dizer, olha, vai lá e mata o Celso Daniel. Porque foi assim, para detalhar. Fiz o serviço, ele diz, fiz o serviço. Para detalhar, tá? O Marcos Valério citou o Lula como um dos mandantes. E que essa reunião teria ocorrido dentro de um hotel em São Paulo, que, segundo as ordens do Luiz Inácio, era de arrumar o recurso para calar o Ronan. Então cala o Ronan, faz lá, aceita a chantagem, oferece o dinheiro para ele e inicialmente vê-se que não se quer dar esse fim, né? Quer-se cometer um outro crime ao roubar o dinheiro, né, do banco e da Petrobras e pagar uma chantagem para calar ele. Só que aparentemente o Ronan disse que não ia se calar mesmo assim. E que aí então nasceu ali assim, vai lá e resolve.
Tanto que o Marcos Valério tomou uma camaçada dentro da cadeia, lembra que ele tomou, apareceu sem dente, foi estuprado e tal, porque segundo isso, o Okamoto teria dito para ele, numa reunião íntima, que teria dito o seguinte: o pessoal lá dentro quer fazer contigo a mesma coisa que o Celso Daniel. Isso tudo está no depoimento dele. Olha que Por isso que o Marcos Valério teria mantido silêncio até agora. Mantido silêncio até agora e que não tinha outro jeito, porque ele disse: se tu não te envolver, vão te fazer a mesma coisa que o Celso Daniel, se tu te envolver, tu vai estar envolvido conosco. Agora não tem mais ninguém santo na história. Né? E que aí, dali, o resolver acabou ganhando proporção. Acabou subindo e isso virou num... Era para ser um sequestro. Precisa, não sei isso aí. É a palavra de uma pessoa. A mulher entrou com a amante. Tem que ter prova material. Tem que ter a materialidade. A mulher entrou com a amante no motel, passou pela Porque o que acontece? Pela portaria, foi pro quarto, não aconteceu nada. Olha como tudo, lá olhando, filmando. Olha como tudo se amarra, tá? Até agora, o segundo delegado, que é o Roberto Wider Filho, ele diz que 50% do que o Marcos Valério alega já foi investigado e comprovado. Então tem agora, por isso que ele inclusive reabriu, né? Ele encaminhou o depoimento do Valério ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, que anexou agora uma investigação sigilosa que está em curso, porque ele considera que essas novas informações são muito graves mesmo, e reaberto. Então, eu não sei se o termo técnico é esse, reaberto, mas foi reencaminhado agora ao grupo do GAECO. Será que e não prescreveu ainda? E não prescreveu? Pois você estava falando o tempo todo, eu estava tratando especialmente quando era o ano 2002, 2003, a questão da prescrição, né? Mas se for homicídio, não prescreve, não. Não? Quanto tempo é a 20 prescrição? anos. 20 anos, ainda tem um tempo. A hashtag Lula mandante do crime foi uma das dominantes do Twitter no dia de hoje e das redes sociais. Falando em redes sociais, você vai no facebook.com/atualidadespampa e já começa a se comunicar conosco. Nós estamos ao vivo por lá. O Márcio Gonçalves diz o seguinte: tem muito mais sujeira da esquerda durante estes anos todos. Basta levantar o tapete. O Dilon Camilo, a extrema-direita do Atualidades Pampa, está feliz da vida com essas declarações do Marcos Valério. A Rose Vitorino, ele deve ter provas. O Marcelo Eduardo, eu não tenho dúvidas, mas a morte do Eduardo Campos também foi encomendada. É verdade. Foi outra morte muito estranha. E a do ministro aqui também, o Teori Zavascki. Tudo me soa muito Mas podre. aí do Teori Zavascki, realmente, a situação as condições da pista daquele aeroporto e as condições meteorológicas e o movimento que foi feito do avião, infelizmente, né, se é possível, aí eu acho que foi uma fatalidade mesmo. Roberta, eu até posso... várias pessoas já tiveram... eu até posso concordar com você, mas todo acidente aeronáutico no Brasil nos últimos 50 anos, a culpa foi do piloto. Mas o Vitorino, o presidente da Petrobras, o Agnelli, aquele cara... esse cara aí, isso aí foi. Falando em Petrobras, né, gente, que saque que foi feito nesses últimos anos da nossa Petrobras, e temos uma notícia boa: a Petrobras subiu os seus papéis nessa sexta-feira, 3%, tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais, e com lucro líquido, porque foi divulgado o seu lucro líquido nesse último trimestre, de mais de 9 bilhões de reais. Então, essa nova administração está colocando uma empresa tão essencial da nossa economia nos trilhos. É uma notícia positiva. Mas vamos falar baixinho, porque a Petrobras em 10 anos acabou, né? Carla, só para não deixar o carro elétrico... Mas esses próximos 10 carro anos... elétrico, tem que aproveitar esses próximos 10 anos. Gente, vai trazer muitos... A Tesla recebeu o carimbo de fábrica de automóveis mais valiosa do mundo essa semana nos Estados Unidos. Carro elétrico. Cara, só para não deixar o Chicão sem resposta, para entender como funciona, é óbvio, e até foi pacificado agora pelo Supremo Tribunal Federal, de que a delação por si só, ela não constitui uma prova de culpa, ela é um princípio de prova que a partir dali inicia o inquérito, que é exatamente o que está trazendo o Marconi. O Marconi está trazendo que há uma denúncia, há uma delação. Não, a palavra, no caso, nem a delação, é mais do que isso. É uma confissão, porque ele está confessando a parte dele,
Então, ele está cometendo uma confissão e confiando nos próximos. E para saber, no Código Penal, mesmo a pessoa confessando, não basta a palavra dele, tu precisa ter provas materiais, porque as pessoas, às vezes, assumem a culpa para livrar terceiros. Então, o direito penal não aceita. Tu pode confessar, mas tu tem que ter provas que corroborem a própria confissão. Mas, Ruxo, de todas essas histórias todas, tem uma que eu não consigo entender, é o cara da facada do Bolsonaro. Por que não chegaram quem é o mandante? É uma coisa simples. Nos Estados Unidos, está pagando os advogados? Quem está pagando o advogado? Vão ver o dinheiro que o cara tem. Eu acho que eles não querem descobrir isso aí. Deixa os colegas falarem. Eu queria a tua opinião. Porque esse inquérito eu trouxe desde o início. E respeito qualquer opinião contrária, não tenho nenhuma pretensão. Mas eu disse assim, primeiro houve um perito nomeado pelo juiz. Tá? Um perito pelo juiz, ele pega e traz para fazer a investigação sobre o caso. E o perito do juiz deu ele como inimputável. Teve a perícia do advogado. Esse aí, lógico, do próprio, né? Esse tinha interesse em que ele fosse incriminado para não pegar trocentos anos de cadeia. E aí foi permitido no processo que a vítima, no caso, hoje o presidente, também apresentasse no processo um psiquiatra e também fizesse uma entrevista, foi concedido exatamente igual. E o laudo desse psiquiatra do Bolsonaro também deu ele como interdito. Então, o fato de ele ser interdito são 3 laudos e não tem um que sustente. A segunda questão que eu também trago para a tua reflexão é que o Moro já está no Ministério da Justiça desde janeiro. O processo não é mais conduzido pela Polícia Federal do presidente anterior. Então, me parece que uma manipulação ficaria muito mais difícil. Agora, eu aceito qualquer tese contrária, né? Eu não tenho aqui para... Eu só faço a reflexão. Mas virou um mistério, né? Com certeza. Um dos tantos mistérios, né, que envolvem mortes de políticos e pessoas importantes aqui do Brasil. A Marlene Brito se comunica através do youtube.com/TV Pampa, o nosso canal no YouTube, que você pode até lá se inscrever no canal e ainda tocar no sininho da notificação e ficar sabendo quando nós estamos ao vivo, como agora. A Marlene Brito diz, Carla, olha a corja de bandidos que governou o nosso Brasil durante 14 anos, quanta podridão. O Pedro, Roberto, piloto, voava muitas vezes nessas condições climáticas. O Antônio, o PT chefiava tudo. O Sandro, o defensor técnico da esquerda, vai falar, enfim, os telespectadores se comunicam um com o outro nos chats das redes sociais do Atualidades Pampa. Virou legal. A página do Facebook é uma festa, né? É uma festa. Eles já criaram uma turminha. É verdade, até ontem o pessoal estava brincando nos comentários, dizendo que o programa aqui no Facebook fica mais engraçado do que assistir na televisão, porque as pessoas ficam falando entre elas. O Claudino Paz, ele coloca, é um jogo de xadrez que está sendo arquitetado há anos, e como estamos vendo, os peões são aniquilados, um a um, para que salvem sempre o rei e a rainha. Jussara Dickel, bons advogados não defenderiam um louco. E a Cláudia fala, atento sempre em você, são top, top, top. Agora, falando de Facebook, é uma pena que durante o programa a gente não pode acessar as redes, por óbvio que a gente está aqui trabalhando. Mas depois a gente tenta acessar as mensagens, por ser muitas mensagens, pelo menos o meu Face, ele não consegue chegar nas primeiras mensagens. Então eu não consigo acessar, é uma pena, a gente só consegue até um limite e o Face bloqueia. Chega uma hora que tu não consegue acessar, né? Daí São muitas mensagens, a gente recebe mais de 1000 comentários. A senhora está precisando fazer um cursinho com a dona Ana, porque a dona Ana, ela vai lhe ensinar como é que faz. Né? E no 999-777-001 WhatsApp, o que temos de mensagens? As pessoas aqui estão participando, só que elas estão insistindo em ligar pra gente. Então a gente pede que durante o programa por favor, é muito amor, dona Ana, é muito amor, é muito amor. O Márcio André Lima, ainda bem que a Roberta está sempre ligada e participando. O Lúcio fala, infelizmente o sistema é apodrecido. Pior que pagamos e pagamos muito bem por ele. A Elisete de Oliveira fala, Carla, você está maravilhosa com esse cabelo. O pessoal no WhatsApp está enlouquecido com esses cabelos loiros de Carla, porque o pessoal está dizendo, aqui, linda, maravilhosa, obrigada. Amamos, mantenha sempre assim. Exatamente, pode deixar. Agora eu não vou não posso ter o cabelo muito escuro, fico com cara de triste e tudo mais. Eu não vou me manifestar que eu sou sempre incompreendido na bancada. É melhor ficar quieto. Os telespectadores falam de mim, o estilo Chicão Tofani, o Charlie, e ninguém fala. Eu sou filtrado, boicotado total. Mas eu saio às ruas e elas me dizem o que elas dizem exatamente, na noite todo mundo fala. Para não boicotar Chicão Tofani, vou mostrar para vocês o livro do Chicão Tofani,
que, aliás, estará na Feira do Livro de Porto Alegre. Que chique, Chicão. Conta mais. É que eu vou fazer dos dia 2 e dia 10 de novembro agora. Não é 2 a 10, é 2 e 10. 2 e 10, 2 dias. Uma sessão de autógrafo ali no Mags, no Bistrô, na Praça da Alfândega. E para mim é muito importante essa Feira do Livro. Pessoalmente, era um sonho meu por vários motivos. Um dos motivos, a Casa da Pampa, que eu gravei muito lá na época do Virando a Mesa, e depois quando Paulo Sérgio trouxe Carlos Paes Vilaró, que já falecido, maior pintor latino-americano vivo que eu conheci em Punta del Este, eu estava lá. Agora a Casa da Pampa vai estar lá e a Rádio Liberdade vai cobrir 24 horas, ou melhor, durante todo o período, a Feira do Livro. E para mim é uma realização pessoal, cara, porque esse livro é dedicado a 3 pessoas muito importantes na minha vida e carreira. Os meus pais, que não estão mais aqui, o doutor Otávio Gadré, que sempre foi meu incentivador e amigo meu, e o presságio de Paulo Sérgio Pinto, que é uma figura, que é um ícone na minha vida. Então, vai ser 2 dias de muita felicidade, que eu espero que todo mundo vá lá e conta muita história da TV Pampa também no livro. É um orgulho, Chicão Tofani. Estará ao teu lado. Fico mais feliz que rodar na noite hoje aí. Também já cansou, né, Chicão? Não, mas roda. O Ruxo roda porque eu não posso rodar. O Ruxo também cansou. O Ruxo não cansou. O Ruxo está em plena atividade. Reza a lenda que o Ruxo vai pra cama, dorme às 11, se acorda às 4 da manhã e vai direto pra repescagem, a sinaleira da noite. O Ruxo, por favor, Gustavo. Ô, Chicão, vai ter uma coisa pra comer lá? Vai ter. Todo mundo gosta. O Edemir Simonetti gosta muito de ti, ele sabe que tu gosta. Se é o Edemir que vai. Eu queria saber se tem um bocão, alguma coisa. O bocão é parceria da casa. Carla, pra pontuar essa 10 questão. segundos pra por favor, O Chicão é tão chique que virou Chicão. Tu vai ser meu convidado para nós almoçar lá no dia 2, lá e me receber as pessoas. Tem que pegar ele pelo braço e levar. Pegar ele em casa. Não entendi esse negócio que você falou. Como é que é, João? Chicão é tão chique que virou Chicão. É que eu tive um dia chamado... As dele, ele quer caderizar. Não, a frase foi horrível. Não foi boa, não foi boa. O Vitorino tenta me destruir. Eu tô Mas é muito ciúmes, é muita inveja. O Nietzsche tem que ser destruído. O Vitorino não tem um livro. O Vitorino não tem um livro para contar suas histórias. Psicografado. Agora o Rafael quer falar. Vão brigar comigo. Não, eu ia dar a notícia agora que as meninas vão ficar indignadas. Você sabia que tem uma juíza em Iguaba Grande? Como é o nome? Iguaba Grande. Lá no Rio de Janeiro. Grande. Iguaba Grande, entre Saquarema e São Pedro da Aldeia, lá no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro, que determinou no fórum que os seguranças usassem uma fita métrica para medir as saias das advogadas e das mulheres que entrassem e saíssem do fórum. Eu não acredito. Olha, ela tá em 1800 e quanto essa gente? Que operação? Gente, para aí. Não, tudo bem, a gente não quer abuso. Mas tem que ter uma altura mínima ou máxima? Não. A juíza estava reclamando que algumas meninas iam com saias muito curtas e atrapalhavam a Ela tá levando uma vai na curva das estagiárias. Tá com medo, tá com medo. Ela viu E as estagiárias tonteiam muita gente. Ela viu uma perna treinada. Não te entrega, Ruxo. Não tô dizendo. Não te entrega, Ruxo. Mas há mente fraca, hein? Pra uma saiazinha tirar o rumo do pensamento. Ela viu uma perninha treinada lá. Mas é que Olha ali, tem mais gente. Só eu passei parado na bancada agora. Tá bom. Vamos escutar o Marconi. Por favor, o Marconi vai falar agora. Obrigado. Da saia. Eu não falo mais. Não, você deixa ele falar do que ele quiser um pouquinho, calma. Tá, mas tu vai matar um assunto legal como esse? Não Jamais pode, falaria sobre... Tu vai falar sobre a saia? Então perdeu pode, ele é casado, perdeu a chance de Não vai falar. xingar, acho que ela cometeu um... Marne Barcelos, Porque não da fala saia... do estilo do Ruxa hoje, que é o estilo Trump. O Trump se veste assim, camisa branca, paletó preta, Isso ajuda. Desculpem, Aumenta a moral, telespectadores, aumenta a hoje moral. é sexta-feira, então tá tudo perdoado. Marne Barcelos, Sobre a... Eduardo Bolsonaro é a sua manchete e sua Não lua vou de falar mel. Bom, antes eu queria dizer que a Miriam Belchior, a viúva do prefeito Celso Daniel, foi ministra nos governos do PT. Lembrando, a Miriam Belchior foi ministra dos governos do PT. Mesmo depois da morte dele?
Isso foi depois da morte dele. Mas tu vê como é que mulher é, viu, Vitorino? Não, mas não sei o que aconteceu. Bom, sobre a revista Isto É. A revista Isto É, que está saindo hoje, amanhã, deve estar em todas as bancas, também publica uma reportagem muito forte a respeito do casamento do Eduardo Bolsonaro com aquela psicóloga gaúcha, Heloísa Wolff. E fizeram um levantamento, e segundo esse levantamento, que é publicado na revista Isto É, o fundo partidário teria pago a lua de mel, limusine e todos os gastos com o casamento, né? Com o casamento. Eu não sei até que ponto isso seria verdade, mas a lua de mel foi, parece, em Seychelles, eu não me lembro. Seychelles, o lugar mais caro do mundo. Fernando Collor de Mello fez a lua de mel dele. Eu não sei exatamente. Seychelles. Lá no Dona Carla, eu vou lhe... Súplice, eu estou súplice. Tomou amarelo já. Não é súplice, não é súplice. O senhor Vitorino, ele está em todos os assuntos que ele na mesa, ele não deixa ninguém falar. Ele não deixa ninguém falar. Eu quero saber onde é as Ilhas Seychelles. Oceano Índico. Terras Maldivas. Em que região é a Ilha Seychelles? Mas esse programa... A Seychelles é Seychelles. Deu! Brincadeira. Deu. O espírito da Magda incorporou aqui. E pai me... Então... Marne Marcelo, por favor, eu voto continua. da Rosa Weber, mas Nem o Marne. Mas não é isso aí, a notícia é essa. Então... Quem pagou foi o fundo partidário. Hoje, na Rádio Pampa, todos os dias pela manhã na Rádio Pampa, primeiro fizemos um comentário a respeito das acusações contra o Lula, da morte do Celso Daniel. Aí depois eu fiz um contraponto. É de um lado e de outro, é tiro de um lado e de outro. E o interessante é que essas reportagens sempre aparecem em determinados momentos. Elas são sazonais, né? Se é que eu posso utilizar esse termo. Então, dá um tiro daqui, um tiro dali. E o país, onde é que fica, meu Deus? E o compromisso com a nação brasileira, as pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas que acreditaram no Lula e continuam acreditando no Lula, dizendo que o Lula é inocente, que tudo isso é uma palhaçada, a atuação do Supremo Tribunal Federal com a mudança do voto da doutora Rosa Weber, que pensava de uma forma 2 anos atrás, mas agora ela mudou. Simplesmente ela mudou, como eu falei do Gilmar Mendes, que publica um livro exatamente ao contrário daquilo que ele pratica no dia de hoje, mas está lá escrito no livro. Agora, Marne, eu vou dizer uma coisa sobre essa sua matéria. Eu não acredito que isso seja verdade, sabe por quê, Vitorino? Um pacote para Cancún, já passei a lua de mel lá, é 9 pila em 20 vezes. Seychelles é 30, 35. Acho que um cara que nem o Eduardo Bolsonaro, um cara que é deputado, senador, filho do Jair Bolsonaro, não tem 30 mil para passar uma lua de mel? Ah, para aí. Não, mas eu tô falando... Quer que ele vá para Cidreira para lua de mel? Mas Cidreira é um belo lugar. Na Praia do Barco é mais caro. Principalmente se a casa não tem portão, porque já entra direto. Terminou com o assunto, meu. Olha, para terminar com o assunto, eu gostaria de ler a página do próprio Eduardo Bolsonaro, do deputado, que se declara o seguinte. Olha aí. Essa matéria não veio à toa. Diante das discussões sobre o fundo partidário do PSL, meus inimigos querem me nivelar com eles. Usam de maneira sorrateira a extrema imprensa para me atingir. Sem qualquer fundamento, mentem ao dizer que usei fundo partidário para pagar o voo da minha lua de mel. Isto é, rebaixar-se a prostitutas das revistas Isto É e Germano Oliveira, citando o jornalista, nos vemos na justiça. Vocês irão pagar a minha segunda lua de mel. Anotem. E ali ele coloca lá todos os comprovantes, enfim, das passagens, dos pagamentos. Tudo isso está na página do próprio Eduardo. Só o salário dele, ele vai. As Ilhas Seychelles é aqui do lado do Peru, aqui, Não, é lá do outro lado. Lá do Pacífico. Oceano Índico. Não entendeu, o Chicão tá com atraso. Aqui não entendeu que era do lado do Peru, Chicão. Não pegou a referência. Não, eu sou um cara muito sério e honesto. Acho que eu perdi o pico. Eu tô aqui de boa cabeça. Agora não tô nessa atualidade de sacanagem. Exatamente, nós estamos na madrugada, muitas crianças eu e a Carla assistem. mantemos o padrão. Falando em criança, Ana, qual é a tua manchete? Uma manchete bem complicada para nós falarmos, principalmente numa sexta-feira, porque na cidade de Parintins, perto, na realidade no estado do Amazonas, uma criança
durante um evento que acontecia. A Polícia Civil estava no local para falar a respeito da segurança, da importância de tomar algumas medidas básicas para as crianças se protegerem, não falarem com estranhos, não trocarem mensagens com estranhos. Uma criança de 10 anos se aproximou dos policiais que estavam nesse evento, nessa ação social, e entregou uma carta. Nesta carta, ela relata que, através das redes sociais, ela estava recebendo mensagens. E mensagens com assédios, onde falava que ela tinha um corpo sexy. Temos aí as imagens da carta escrita com o próprio punho da criança. Todo esse desespero em que ela passa, porque ela fala: agora eu tenho medo de encontrar com os meus colegas e meus amigos de escola. Eu estou com muito medo, porque esse homem teria, então, chamado ela de sexy, teria até feito propostas indecentes relacionadas a uma criança que ela disse nem saber o que se tratava, o que ele queria. E daí, quando ele explicou para ela, ficou pior a situação, porque veio os termos gráficos no entendimento de uma criança de apenas 10 anos. A polícia acabou divulgando essa carta, sem revelar, por óbvio, a identidade dessa criança, mas alertando aos pais a importância de ter um diálogo com os seus filhos e monitorar o que eles acessam através das redes sociais. Porque é através delas que muitos pedófilos, pessoas até que você acaba compartilhando uma foto, ou possibilitando que essa criança compartilhe uma foto, é uma porta de entrada para esse tipo de pessoa. Você acaba dando liberdade, porque acredita que a criança já tem idade para isso, mas é sempre bom monitorar o que ela acessa, como ela acessa e com quem ela conversa. Porque a gente trata a respeito da política dos fake news, das notícias fakes, dos perfis fakes, mas na realidade muitos também pedófilos se colocam como crianças, como amigos, amiguinhos de 10, 9 anos e não são, na realidade, aquilo que mostram na rede social. É um perfil fake, pode marcar encontros, já tiveram até denúncias relacionadas a isso. Então sempre procure saber quem são esses perfis, denunciar e levar a polícia para que exista uma investigação. Nós sabemos quantas operações estão ocorrendo justamente por essas denúncias anônimas e você pode até por e-mail. Prenderam o cara? Eles estão buscando agora, é a fase em que se investiga. Não se sabe quem é, porque é justamente a ideia de procurar esse perfil, localizar essa pessoa e depois de localizar, saber exatamente quem ela é. Porque pode ser uma criança, pode ser um jovem, e no lado, né, na realidade, quem está atrás do computador pode ser um senhor ou até mesmo uma senhora, que a gente lamenta, né? O bom dessa notícia, porque eu vi que muita gente tem crítica, não se deve noticiar isso. Pelo contrário, tem que se noticiar sim, porque a repercussão, a notícia é de outro estado, ela circula e é um alerta extraordinário para a gente. É que na cabeça da gente isso não existe. Né? Mas existe muito. Sim. Não, e tem que ficar de olho, realmente. O computador é uma porta para o mundo e o mundo não é legal. E as crianças não sabem disso, são inocentes, são fáceis presas para esse tipo de, né? E muitas vezes não conseguem sair daquela situação. Elas se veem dentro daquele processo todo e não tem para quem pedir ajuda. O bonito foi que ela conseguiu, né, explanar através de uma carta, né? Através de uma carta colocar. E ela disse que sentia vergonha de falar com os pais, pra polícia. Né? Porque sim, sente vergonha. Nós tivemos a Operação Luz da Infância aqui, teve várias operações relacionadas e ações da polícia na prisão de uma quadrilha que era o Brasil inteiro, pessoas, e a gente falava médicos, pessoas, pediatras, a gente fala as mais estranhas, vamos dizer assim, profissões, mas que possibilitam o acesso dessas pessoas destemperadas, que não têm, né, certamente algum problema psicológico muito forte, em contato com essas crianças. E ela, então, a gente fala a importância de também ter essa representatividade, essas ações nas escolas, porque foi através dela que ela tomou coragem de falar com os policiais. É fundamental. E uma dica é também dentro de casa estabelecer uma forma de que a criança, ao estar em contato com as redes sociais, esteja sempre num ambiente público a toda a família. Ou seja, tá, então tu vais brincar com o computador, então usa o computador aqui na sala. E aí o adulto passa e fica controlando o que está acontecendo. Evitar que a criança fique no quarto, isolada. Porque daí a gente não tem um controle. Isso é um método que funciona. Tem mais um perigo hoje, Roberta. Os celulares se tornaram mini computadores. Sim, com uma velocidade de manuseio muito grande, né? Essa semana até fui almoçar com a minha filha e com o meu neto, que tem 9 anos e está exatamente nessa idade, naqueles jogos que interagem entre todo mundo ali. A velocidade, Roberta, que assiste, tu às vezes não imagina, tu fica 10 minutos se tu não está controlando. Então, realmente, hoje é isso. Agora, o meu alerta, e é o segundo alerta que dou, cara, é que as pessoas continuam publicando fotos de amor
de amor, e esses tarados, esses doentes usam fotos de crianças. Quando sempre essa operação que trouxe a Ana, foram milhares de fotos de crianças tiradas do Facebook, fotos que nós colocamos dos nossos filhos, dos nossos entes, quer dizer, na maior inocência, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Do lado que vai usar aquela foto. E uma dica para você que é pai, que é mãe, sobre essa relação entre crianças e redes sociais, só um detalhe para você, assim, criança não tem que ter, viu? Criança não tem rede social, não tem que ter rede social. Tanto que boa parte delas, inclusive, estipula uma determinada idade que a partir de então... Ah, Marconi, mas dá para burlar? Bom, é para isso que você é chamado de pai ou mãe. Né? Não é para assim, eu sou o melhor amigão do final. Você é pai, você tem que ser mãe. E não é para ter, não é para ter, não tem que ter. Existe uma série de formas de você manter esse controle de algo que o seu filho assistiu no celular dele, algo no YouTube. Se ele estiver logado na sua conta, você recebe, você está sabendo o que está acontecendo. Não, e hoje existem aplicativos para monitorar a vida na internet. Criança não tem que ter rede social. Pronto, a criança 50%. Não deveria nem ter celular, né? Eu até entendo que tem uma série de aplicativos excelentes para criança. Eu sei, é muito melhor, é muito difícil dizer. Não pode ter, porque o amiguinho tem e Por tudo mais. Eu falo a questão mas da eu rede acho social. legal a gente dar uma segurada e dar um celular só realmente quando a gente precisa, né? Ter um contato com a criança, quando não dá. Porque assim, a criança a gente sabe onde é que tá, ou tá na escola, ou tá dentro de casa, ou tá sendo cuidada, né? Ela não tem a necessidade da localização. Agora, quando acontece isso, aí eu acho produtivo. Agora, criança com celular, não, gente. Era tão bom na nossa época que não tinha celular, que a gente ia pra rua, brincava, ninguém... Hoje os pais têm medo da rua e possibilitam que a criança tenha um universo através das suas redes. Mas só para esclarecer que muitos aplicativos hoje são desenvolvidos para criança. Você é um filtro que você instala o aplicativo e ele automaticamente, você regula a idade que o seu filho tem. Então ele vai ser impedido de entrar em alguns sites e até mesmo aplicativos. E uma coisa muito... eu até procurei mais informações para trazer, porque recentemente nós tivemos um caso na minha família tratando a respeito disso, é que dependendo do site e do aplicativo que o seu filho acessa, ele está sendo usado como espião para contas digitais de banco. Então ele pega a sua senha, ele falsifica, dependendo, ele entra nas suas redes, começa a compartilhar coisas estranhas que você não percebe, você tenta excluir, a coisa volta. Então tome muito cuidado, participe desse desenvolvimento e principalmente os professores já sabem aplicativos educacionais, aplicativos bons para o seu filho acessar, porque às vezes ele baixa um joguinho que ele achou legal e esse joguinho tem um aplicativo espião que está observando o que você faz no seu celular, as suas transações bancárias, até mesmo as suas redes sociais. Falando em criança e também em redes sociais, hoje foi compartilhada uma foto do menino Everton Miguel dos Santos, dos Anjos, 13 anos, ele saindo do mar de Pernambuco, todo cheio de óleo. E aí ele deu uma declaração dizendo, pensei no trabalho da minha mãe. E a mãe dele trabalha exatamente vendendo peixes e tudo mais, no quiosque. Ele ficou desesperado, vendo aquele mar todo, né, poluído, e ele entrou mar adentro, pediu permissão para a mãe permitiu, e ele foi. Agora, a preocupação desse menino com esse óleo todo no corpo, se tem várias pessoas que só tocaram e não usaram os materiais adequados e já estão sentindo muitos sintomas. Exatamente. Que é altamente tóxico e agressivo à pele. Conversei com um dermatologista hoje, um grande amigo, e ele comentou comigo que as consequências desse petróleo em contato com a pele podem aparecer muitas vezes uma semana depois. A pele resseca, ela fica com rachaduras e vira uma ferida, sangue. Nós já temos essas pessoas. Várias pessoas que procuraram com sintomas. Não apenas só com manchas na pele, mas também intoxicação, sentem ânsia de vômito, estão desidratadas, não conseguem se alimentar direito. E foi a principal preocupação, principalmente quando esses voluntários começaram a aparecer nas praias e as pessoas que, vamos dizer assim, pescadores que sobrevivem do mar, esse primeiro intuito de tular, esse instinto de tirar com as mãos, você não sabe o que isso vai causar na sua saúde. E principalmente dentro dessa ideia que os peixes também, as universidades agora estão recolhendo os animais marinhos, ouriços, o camarão, coisas que geralmente o turista que vai até uma praia acaba se alimentando desses peixes e eles já estão com óleo. Contaminados também. Então, contaminados. Tem uma espécie de peixe-boi que tinha sido reinserido, né? Ele tinha quase
praticamente entrado em extinção. Eu fui conhecer uma unidade de tratamento, é um viveiro natural que é mantido, não sei o que dá para dizer aqui, bom, depois esbrigue comigo, é mantido pela Toyota na cidade de Tamandaré. Eu fui conhecer, é um estuário que foi criado exatamente para resgatar o peixe-boi. E o peixe-boi, ele é alvo, Marconi, porque ele é Chicão, o barco passa do lado, você passa a mão no peixe-boi. E ele a espécie dele está agora severamente em risco de extinção. Ele está ameaçado, é um estuário de Tamandaré, que fica na fronteira de Pernambuco com Mas tem um detalhe. Mas essa mancha está na Bahia, tem possibilidade de chegar no Rio de Janeiro? Já está em Ilhéus, no sul da Bahia. Mas pode chegar no Rio de Janeiro. Ninguém sabe. Acho que chegar no Espírito Santo é nesse final de semana. Carla, então no Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara pode ter mancha. Como tudo no Brasil, as pessoas que estão sendo agora maculadas imediatamente estão tendo assistência médica. É que nós temos informações que isso aí pode produzir câncer. Altamente é daqui 5, 6 anos, quando a notícia já deixou de ser notícia. Então, né? o turismo aí, vai ser zero esse ano. Essas pessoas terão dificuldade de ter atendimento médico no tamanho da proporção do que está se imaginando. E a Petrobras se manifestou dizendo que o óleo que vazou foi extraído de 3 campos na Venezuela, mas não podem afirmar que a culpa é do país. Eu vou dizer aqui de forma bem clara, vamos deixar bem claro, anotem aí, eu estou dizendo, estou afirmando. Isso foi um ataque. O Brasil, a costa brasileira sofreu um ataque terrorista. Não foi acidente. O acidente não é pensado pelas correntes marítimas, ele não é colocado estrategicamente em alto mar para vir se aproximando da costa por conta das marés. Isso foi um ataque arquitetado. E, Gustavo, não foi uma coisa tão epidérmica quanto os seres na Amazônia que filmaram um monte de gente lá de sindicatos tocando fogo. O vice-presidente Mas Mourão, isso foi um ataque. O vice-presidente Mourão comentou essa manhã dizendo que a CIA está colaborando e eles estão investigando firmemente e vão identificar. E eles já têm notícias de que sim, é da Venezuela, mas eles vão seguir. Então, haverá. O óleo é da Venezuela. O óleo é. 3 campos, Petrobras já disse. Agora, se veio de um navio pirata, onde estava e tudo mais, isso agora, não se sabe. Carla, um navio só não faria esse estrago. Não, 1, 2, 3. Porque isso vem descendo desde o Ceará. Exato. Um navio não teria óleo suficiente para tirar óleo no Ceará. Do Ceará até a Bahia, quase no Espírito Santo. É um ataque terrorista, um ataque biológico. Horror isso, né? Sobre essas consequências do contato, eu estava vendo hoje um programa de rádio transmitido online em que um especialista sobre isso falava que, na verdade, é muito difícil evitar que isso aconteça diante de uma tragédia desse porte. E aí ele citou outros tantos exemplos. Citou aqui, por exemplo, no caso da Boate Kiss, em que uma série de pessoas ainda estão enfrentando problemas de saúde por terem se jogado contra a fumaça, contra o fogo. Citou o 11 de setembro. Não, câncer de pulmão, né? Um monte de voluntários que foram, porque você não pensa. Claro. É essa tragédia que faz com que você simplesmente haja pelo brasileiro. Isso, exatamente. Como você simplesmente se joga pelo seu semelhante. Ali é a hora em que tudo cai por terra, sabe? Você acredita nisso, eu naquilo, mas você está diante de uma tragédia. É impressionante o comprometimento da população. Tem praias onde o óleo chegou de manhã, ao meio-dia já tinha sido todo recolhido. Exatamente. Quer dizer, que trabalho extraordinário. Só que tu tem que usar um material adequado, né? A luva adequada, a calça. Agora, só para dar uma provocada, me entristece muito ver esse moleque nessa situação, outras tantas pessoas. Enquanto isso, a gente tem que estar recolhendo uma cambada de vagabundo sem vergonha, que se dizia lá do Greenpeace, simplesmente fazendo vandalismo, jogando... Esse Greenpeace... Vai lá então, até eu estou protestando, hashtag, sai daí, vai lá ajudar então, olha essa criança. Estão lá. Eles estão, alguns ativistas lá e outros ativistas tendo essa participação. E até o movimento se divide. Aqueles que fazem o ativismo político, que conta com advogados, pessoas até especializadas na tirar as pessoas da cadeia, e tem aqueles que estão lá, sendo na parte de reportar, jornalistas que trazem informações diárias com atualizações através das suas redes. E, aliás, muitas pessoas aqui cobrando a minha resposta. Oi? Eu posso só concluir? Claro. Porque o que acontece, esse não é o momento agora, mas o movimento está dividido. Não me interessa ter o movimento dividido, mas esse é o grupo que faz o manifesto político. Depois tu faz, irmão.
Vai lá pro mar agora, vai lá botar a mão É que na não massa, tem câmera de televisão lá, o Greenpeace só gosta de mídia. Com a baleia na Noruega, na Dinamarca. O Greenpeace é um mandrake total. Tem o cara que tá lá com a câmerazinha do celular, eu sou jornalista, estou transmitindo para o blog, não sei das quantas. Tá ok, depois, mas vamos limpar agora? Agora a prioridade é limpar. Aquele protestinho lá de jogar aquela tinta preta, não sei se é óleo, se é tinta, vamos fazer vandalismo, pedrinha no vidro do... Tá, mas bom mesmo é matar a baleia, então, e não quem evita matar a baleia. Mas é cultural matar a baleia. Porque aí nós vamos perder a noção do que nós estamos discutindo. Não pode matar é que a gente sai de uma coisa, a gente para justificar uma coisa, vai lá e busca outra. Não é bom defender as baleias, é bom defender as baleias. Então, se que cada um faça a sua parte em relação a alguma coisa. Agora, é feio, porque eu não consigo entender qual é a correlação de um assunto com o outro. Quando está defendendo a baleia, está fazendo uma coisa boa. Se estiver fazendo uma coisa ruim, que pare de fazer a coisa ruim. Tu falaste em baleia? Não. Ah, tá. Não, mas foi... É que o nome Eu falei baleia. O Greenpeace, ele se tornou famoso nessa história de proteger a baleia. Não sabendo que na Noruega, matar a baleia é que nem matar galinha e boi para comer aqui no Brasil. É cultural, deixa isso com a cultura deles. Mas eu acho que a gente está tirando... No Japão. É que eu acho que a gente está tirando a relevância de um projeto que vem há muito tempo, são anos de atuação. A gente coloca que o aquecimento global foi uma das principais pautas do Greenpeace, tomou proporções porque muitas pessoas achavam que é um efeito, até hoje pessoas duvidam que o efeito na estufa, toda essa questão do aquecimento global ainda é uma bobagem, mas só trazendo dentro dessa colocação do Marconi, faço contraponto de o próprio Ricardo Salles, ele não ter alguém responsável para tratar de situações emergenciais. A gente lembra que desde que ele assumiu na questão do ambiente... Não, e eu digo, contraponto de todos os lados, as pessoas que estão equivocadas, porque existe um gabinete que trata a respeito de questões emergenciais, catástrofes naturais que podem acontecer, e mesmo com os incêndios, esse gabinete não foi ocupado, esses profissionais não foram reunidos para tratar de uma maneira até para evitar que a população acabe entrando em risco. Essa pessoa... Não vai dizer que você vai culpar agora o Bolsonaro pelos incêndos e pelo óleo. Não, eu estou dizendo que... Mas se existe o Ministério do Meio Ambiente, existe o departamento e o gabinete, ele não vai ter o gabinete, então... Porque o próprio Ricardo Salles, ele bloqueou o Greenpeace e não quis responder, né? Quando surgiu a primeira mancha lá no Ceará, foi acionada a Marinha para investigar. E foram técnicos da Petrobras, do Rio de Janeiro, até o Ceará para investigar. E por que o primeiro relatório só chegou 41 dias depois, quando ele assinou? Sim. Responde as duas perguntas. Você tem que investigar. Exatamente. Juntando com a pergunta da Ana, para que tu possa responder uma vez só. Vou cobrar de quem? O Ministério do Ambiente, que demora 42 dias para trazer essas proteções e avisar a população que ela tem que usar isso. Trazer as proteções, não. O relatório formal do que estava acontecendo, porque eles estavam tentando descobrir de onde veio isso. E só assim, depois de 41 dias, eles podem tomar uma atitude. Não, por isso que o Ministério Público... Mas eles estão tomando atitude há muito tempo. Desde o dia 1, tá lá no site. Mas eles não estão recolhendo, não estavam investigando, tanto que o Ministério Público de muitos estados está entrando com uma ação porque eles não tomaram nenhuma providência. Sim, mas é os estados do Nordeste, tudo governado por petistas. Mas está acontecendo lá, Vitorino. A gente vai mudar o lugar. Governado por petistas. Vamos botar então se aproveitando de uma tragédia. O objetivo era esse, praticar um atentado, foi um atentado estratégico, bem bolado, porque pegaram as correntes marinhas. Verdade. Foi bem pensado. E agora o culpado é o Ricardo Salles e o Bolsonaro. Deixa eu passar aqui a palavra. Ele nem responde, o Greenpeace ele bloqueou em todas as redes sociais, fez uma denúncia e nem tem como falar com ele. Mas o Greenpeace que vá pro inferno, vá cuidar do diabo pro carrega. Gente, deixa eu falar uma coisa. Ana e Vitorino, por favor. Não, espera só um pouquinho. Pois não. Um minutinho, por favor. Ana e Vitorino, se vocês falarem no mesmo momento, o telespectador não aproveita nenhum outro comentário. Eu gostaria que cada um falasse na sua vez. Eu acho que no momento que tu acusa alguém de alguma coisa, como o Ricardo Salles fez a respeito do Greenpeace, ele tem que, no mínimo, dar espaço para discussão e ter um contraponto do Greenpeace. Ele foi lá e bloqueou as contas do Greenpeace de todas as suas redes sociais, não quer discutir e ainda está acusando uma ONG que está tentando proteger, está tentando ajudar todo mundo. Ele está dizendo que eles são os culpados, sendo que o navio que estava na costa brasileira não tem nenhum porte para ter esse tipo de óleo dentro do navio. Bom, agora tem o espaço, Vitorino, por favor. Então vamos deixar bem claro, o Greenpeace não está tentando ajudar em nada. Foi fazer meleca lá em frente ao Palácio do Planalto, fez sujeira, espalhou tinta, espalhou bobagem. Não tenta... o Greenpeace está sendo oportunista, tentando aparecer em cima de uma tragédia brasileira. Verdade. De um ataque que o Brasil está sofrendo.
Ou seja, o Greenpeace queria alguma coisa, usa o barco deles para investigar, assim como a Marinha está fazendo. Agora, vir querer jogar lixo na frente do Palácio do Planalto, fazer movimento, isso é oportunismo. Esse Greenpeace está sendo oportunista. Se alguma vez fez algum movimento interessante para alguma coisa, que seja aplaudido por aquilo. Mas dessa vez está sendo oportunista e o ministro fez bem. E outra coisa, o ministro não acusou. O ministro disse que era uma coincidência o óleo aparecer 24 horas depois que o navio do Greenpeace cruzou as 20 mil milhas, o mar territorial brasileiro. Ele não acusou, ele disse, olha, é muita coincidência. Fazer o contraponto? Agora, não, tem direito ao contraponto aqui, rapidamente. Espera só um pouquinho, vocês já estão ocupando uma bela parte, então o teu contraponto tem que ser rápido. Muito rápido e objetivo. Tá bom. Só gostaria de perguntar se o Vitorino ele acompanha os relatórios do Greenpeace, ele sabe as ONGs que o Greenpeace apoia aqui no Brasil, porque muitas delas estão retirando óleo, fazem constante postagem nas redes sociais, falando a respeito do óleo, mostrando o trabalho que fazem, inclusive uma delas, que é a Pescar Bahia, perguntou, Ricardo Salles, para onde a gente leva o óleo? O que a gente faz com ele? Mas que de 3 minutos ele pegou 1 minuto a primeira pergunta e ele editou tudo. Gente, por favor. Se o senhor tivesse prestar atenção no que eu disse ontem. O depoimento do ministro não é acusando aquele navio de ter vazado óleo, mas reclamou, né, de naquele momento, por essa coincidência, o navio estar ali e passar reto, como se nada tivesse acontecido, podendo ter oferecido ali, né, já que trabalha com isso, ok, e realmente trabalha, ninguém está questionando, e até esse é o meu segundo ponto, ninguém está aqui questionando ou diminuindo as ações do Greenpeace. Eu, por exemplo, quando trouxe a questão, estou diminuindo a ação da vagabundagem que foi a Brasília. Que lá, assim, aquele menino, se tivesse 2 rapazes desses, que ao invés de estar manifestando, fazendo hashtag na cara, postando foto no Insta, tivessem lá com ele dentro d'água, já ajudaria. 2 trabalham melhor que 1. Né? Mas, e a questão do relatório, repito, trouxe aqui a informação, o site da Marinha está lá, o site oficial, tem uma aba especial que está acompanhando desde o dia 1, e acontece, faço um paralelo com o que às vezes acontece aqui na EPTC. Você tem um acidente, aí você entra, no Twitter da EPTC não tem nada ainda, não informou nada ainda, porque eles estão primeiro atendendo. Vamos primeiro resolver e o relatório, depois do que aconteceu, vai vir em seguida. Sobre a questão de ter demorado para, não está lá ajudando, tem que estudar primeiro, verificar. Exatamente como disse o Greenpeace. Não é assim, mergulha e bota a mão na água. Isso foi uma ação, uma reação da população pelo medo ali na hora. Bora para a água para tirar isso que dá. Mas a Marinha fez, tem 3.000 e tantos homens que estão lá desde o dia inicial, que estão fazendo análise, verificando o óleo, da onde que é, a assinatura do óleo, como que pode ter vindo, veio por baixo, veio pela frente, e aí depois a ação acontecendo. Ruxo. Dona Magda, me impressiona a coerência. Dona Magda não é a pessoa que está aqui no comando hoje. Aliás, Magda não está no comando. Dona Carla, eu fico impressionado, por isso que eu digo, eu anoto o que diz os meus colegas aqui, para depois cobrar-lhes coerência, só. O Marconi é o que mais quer revolução. Quer que vá lá, que se faça, que se proteste, coisa, desde que seja que ele concorde. Isso por quê? Porque sim, lógico, por isso que eu estou anotando, por isso que eu esperei. Porque eu me proponho a dizer o que eu penso. Agora, se você se propõe... Pois é, mas eu sou responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que o senhor se propõe a entender do que eu disse. Bom, continuando. Eu não quero te interromper, Marcos. Daí eu, qual é o... Não, a gente vai ter que acelerar. Porque eu anotei aqui. Primeiro, o Marconi quer que se faça os movimentos quando se discorda. Quando o Greenpeace, que ele não concorda, faz um movimento, aí é anarquia, é sujeira, é os adjetivos que ele usou, e ele pode usar a réplica aqui. O segundo... O Ministério do Ambiente, que é responsável pelo ambiente, demorou 41 dias e nós só trouxemos a notícia a semana passada do ministro dizendo assim, temos que usar luvas, proibiram os civis, eu vou dizer a notícia da semana passada e o assunto começou em 29 de agosto, para ser mais preciso, perto do meu aniversário, a notícia é de 29 de agosto, esta semana que o ministro do Ambiente se manifestou dizendo que os civis não deviam mais usar e devia só usar quem estivesse protegido, quase 40 dias depois. Em relação ao navio, ainda eu quero dizer assim, usando a palavra do meu amigo Vitorino, que disse, em relação ao caso do Daniel, é muita coincidência. É muita coincidência a alusão que faz o ministro ao navio do Greenpeace casando com o assunto. Então, como não tem ingenuidade num lado, também não tem ingenuidade do outro. Marconi, te garanto poucos segundos. Eu não vou usar mais que segundos mesmo. É que se diante de tudo que eu disse foi isso que foi compreendido, eu encerro aqui. Agora, ninguém falava dessa mancha de óleo aí.
Eu lancei essa manchete há 4 semanas atrás, que seria o Chernobyl brasileiro, maior que o escândalo do Exxon Valdez lá no Alasca, e ninguém falava. Só falava a 4ª turma do STF, do STR, blá, blá, blá. E agora o seu Russo diz que o Marconi é figura preponderante dessas críticas e eu e o Marne não existimos. Nós somos invisíveis. É um raio-x passou por mim aqui. Pá, vamos fazer justiça. Pode pegar. Vamos fazer justiça. Quem não falou até agora muito, porque se manifestou em diversos momentos, mas não muito, foi o Marne, tu e a Roberta. Aliás, a Roberta não trouxe ainda a manchete dela. Por favor, Roberta. Então, Carla, na verdade, vamos trocar de assunto e vamos falar sobre algo que é importante a todos nós. Afinal de contas, eu estou sempre aqui tratando sobre economia e dizendo o quanto está parada a nossa economia. O que, afinal de contas, pode fazer o nosso país crescer, uma vez que nós temos os estados brasileiros gastando muito mais do que arrecada, sendo estados, por exemplo, como o nosso Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mais de 60% da arrecadação toda é voltada para pagamentos de contas obrigatórias, principalmente folha salarial de servidores e também aposentados. Como é que a gente sai disso? Porque sobra muito pouco dinheiro para investimento. A grande sacada é justamente investir na produtividade, na qualificação, na inovação. De que forma? Educando. Nos últimos 30 anos, e educando através de treinamento, educando através de conteúdo e colocando toda essa inovação, essas novas tecnologias no dia a dia, fazendo parcerias público-privada. Nos últimos 30 anos, o nosso país cresceu em média 2% ao ano. Nos próximos anos, nós vamos ter uma população cada vez mais envelhecendo. Isso significa que o contingente de pessoas trabalhando vai ser menor do que os aposentados. Como essas pessoas que trabalham vão sustentar o sistema dos que estão aposentados e que merecem a sua aposentadoria? Trabalhando e produzindo mais. E como fazer as pessoas produzir mais? Aí é que vem. Países como a Índia, China e Coreia do Sul investiram forte e são os que mais crescem na produtividade no mundo inteiro. E nós estávamos agora falando das nossas crianças que ficam muito nos tablets, nos computadores. As nossas crianças de 8 anos, por exemplo, a minha Violetinha, ela tem 8 anos. Daqui 15 anos, quando ela entrar no mercado de trabalho, 65% das profissões que ela vai poder escolher fazer sequer foram inventadas. Não só isso, 75% dos profissionais hoje já trabalhando, eles precisam se requalificar, porque a nossa indústria está precisando de 10 milhões de pessoas qualificadas para essas novas tecnologias que já estão presentes até 2023. Segundo os estudos do mapa do trabalho do Senai, há pelo menos um potencial de criação de 33 mil vagas de emprego relacionadas às mudanças tecnológicas. E segundo o Senai, vejam só, quando se chama essa turma toda para se qualificar, para se requalificar, tem um entrave. A nossa educação, o nosso ensino básico é péssimo. E nas tecnologias, no setor de tecnologia, há muita necessidade de conhecimentos muito básicos de física e matemática. Então, ao requalificar esses cidadãos, eles precisam muitas vezes parar e recapitular assuntos que a nossa educação básica vem falhando. E nessa hora eu lembro muito aqui do nosso decano, com todo carinho eu chamo ele de decano, que é o nosso Marne, que sempre está batendo na tecla educação, educação, educação. Vamos então... Vai ser em 2023, vou estar com 64 anos, já estou preocupado. Educadamente, porque essa bancada é composta Depois de pessoas educadas. Pessoas educadas Mais escutam, ou menos, né? enquanto os outros... mais ou menos. Mas a gente está tentando manter a ordem. Passar a palavra para Marne Barcelos. O grande Moisés, sustentáculo do judaísmo, preocupado com a situação do povo, o povo que não tinha onde ficar e estava peregrinando pelo mundo na sua famosa diáspora judaica, que é a dispersão dos povos, um segmento do povo judeu começou a adorar o bezerro de ouro, a famosa história do bezerro de ouro. E Moisés, apavorado com aquilo, com seu séquito, com aquelas pessoas que queriam cumprir as leis de Deus, sobe até a montanha e conversa com Deus. E Deus disse a ele, aí que se estabelece a pena de talhão ou a lei de talhão. Olho por olho, dente por dente, pé
por pé, braço por braço, mão por mão. Porque a lei de talhão é isto aí. Daí surgiu a retaliação, porque vem de talhão, a pena de talhão. Então, todas as pessoas que cometem essas coisas horríveis que todos vocês estão falando aqui, esses crimes hediondos, essas pessoas que são cruéis, né? Cruéis, e que não recebem as mensagens de Deus, que não ouvem a voz de Deus. Eu não sou nenhum pregador, eu apenas leio e vejo a história, porque a história, o nosso Chicão como professor de história, ele sabe disso, um antropólogo que é. Nós temos que ler a história para que a história não se repita, para que as coisas não se repitam. E esses ensinamentos que estão no Velho Testamento, no Novo Testamento, como queira, os ensinamentos de todas as religiões são fantásticos, porque as religiões ensinam as coisas boas. As pessoas é que deturpam os ensinamentos religiosos e usam esses ensinamentos para aquilo que elas queiram ou que pretendam fazer ou aquilo que lhes bem convier. Então, esse é um ensinamento fantástico. A pena de talhão, olho por olho, dente por dente. Quando eu contei dias atrás uma metáfora parecida com essa que eu estou dizendo agora, mais uma vez eu quero alertar as pessoas. Tempos ruins estão por chegar. Aqui no @atualidades.pampa, que é o nosso endereço no Instagram. Dona Carla. Também muitas manifestações. Eu só queria 30 segundos, que deu um revertério muito grande na fala do Paulo Coelho. O Paulo Coelho disse o seguinte: volto atrás, porque esse jornalista, eu tomei nota do nome do jornalista, o senhor JB Medeiros, não me mandou nenhum documento que comprove que o Raul Seixas tenha me dedurado. Então não é verdade. Ele diz assim: eu estou achando que esse rapaz quer promover o livro dele. Já deletei. Eu acho muito importante, porque nós fizemos um comentário em cima disso, Vitória, e é bom a gente repassar o que pensa o Paulo Coelho. A Marta, aqui no @atualidades.pampa, pensa o seguinte: não adianta apenas investigar o que houve. Fato é que o ministro do Meio Ambiente não fez nada de concreto. Ficam acusando todo mundo, mas não estão fazendo nada para bloquear o óleo. Já a Liane pensa diferente. A Ana só sabe acusar o presidente. Gente, eu nem falei do Bolsonaro. A outra Ana diz: Vitorino sempre certo, mas falou do ministro, né? Do governo do presidente. Já os outros telespectadores no facebook.com/atualidadespampa também se manifestam. Bem isso, Roberta, o Marne é um grande intelectual. Não sou nada. E a Sandra, Carla, bem menos que mais, tem muita gente mal educada por aí. Dona Carla? Chicão Tofani. Duas coisas. Se esse lance do óleo, falar uma linguagem bem popular, acontecesse nas praias de Haifa, Tel Aviv, o Vitorino esteve lá, e houvesse uma suspeição que fosse a Síria, os caça F-16 já tinham na hora bombardeado a Síria toda. Que eu acho que o Brasil tem que dar uma lição nessa Venezuela, bombardear essa Venezuela. Porque essa Venezuela é um atraso de vida, só traz venezuelano pra cá, tudo assaltando lá em Roraima, agora vem esse óleo aí. Os melhores momentos do Atualidades Pampa desta semana você vai assistir amanhã, porque não vai precisar ficar longe da gente no final de semana. Sábados tem reprise dos melhores momentos, então não esqueça, 19h30. Tocaste no assunto da Venezuela, vamos então à América do Sul. Pois é, Carla, a situação é complicada. Os Estados Unidos já admitiram que tem agentes da CIA tentando levantar o que está acontecendo na América do Sul, porque alguns venezuelanos, ditos refugiados, não são tão refugiados assim. E já foram identificados pelo menos 6 agentes do exército venezuelano que estão na Colômbia. No Equador tem 11 venezuelanos presos. E esses refugiados venezuelanos que estão no Chile, 3 deles já foram vistos nessa movimentação. Então, assim, está se identificando uma propagação muito perigosa na América Latina, do conceito de o que eu não posso conquistar pelo voto, eu vou destruir. O Diosdado Cabello, naquele encontro que eu trouxe aqui, a declaração do Maduro, ele já tinha dito lá que os seus agentes já estavam espalhados por aí. Então o que eles por isso que eu parto do princípio, essa notícia deve vir a qualquer momento. Essa história do óleo é um ataque ao Brasil, foi planejado
pensando nas correntes marítimas, foi uma coisa, sabe? E o resto acontece aqui de dentro para fora. De repente, né? O governo Bolsonaro, as queimadas, o óleo é tudo culpa do Bolsonaro, do ministro, do Pato Donald e dos Jedi. O Pato Donald tá no rolo. Dos Jedi. Então, assim, esqueceu do Yoda. O que está acontecendo no Brasil pode acontecer, se acentuar ainda mais, e vir acontecer o que está acontecendo no Chile, por exemplo, onde mesmo suspendendo o aumento, a coisa lá virou uma grande bagunça. Quem está por trás disso? Os sindicatos, sempre os sindicatos, que foram criados também, muitos deles, pela Bachelet, claro que em número menor que no Brasil. Mas o que está acontecendo lá no Chile? Eles aproveitaram essa coisa do preço e agora não querem saber, mas estão se lixando para preço de metrô. Lá agora, né, eles querem agora fazer bagunça. Isso está orquestrado, está pensado, porque o Pinheira estava tentando colocar a economia chilena, e eu disse aqui há muitos anos atrás, quando começou o programa, e venho dizendo na Rádio Pampa há muito mais tempo, que o Chile estava muito maravilhoso porque os fundos de pensão estavam com exibicionismo econômico artificial, ou seja, unificaram a previdência social lá, e aí que começou a acontecer, todo mundo pagando. Eu disse a mesma coisa que foi dita aqui pelo Stanislau Ponte Preta, famoso Sérgio Porto. Vai ser muito legal essa história de INSS, de INPS aqui no Brasil. Eu quero ver quando o pessoal começar a bater com o umbigo no balcão para receber. E é o que está acontecendo no Chile. No Chile, as pessoas estão começando a bater com o umbigo no balcão para receber. E o sistema lá mostrou que essa universalização não funciona. Por isso que quando o Paulo Guedes veio com esse papo, eu digo aqui, esquece, Paulo Guedes está viajando na maionese. E critiquei essa história aqui da capitalização do jeito que o Paulo Guedes queria. Critiquei. Porque não está dando certo lá no Chile, não vai dar certo no Chile, e as pessoas lá, repito, estão batendo com o umbigo no balcão querendo receber e não tem dinheiro. E Ayrton Ruschel, quem vai comandar a Argentina? Antes de comandar a Argentina, eu quero trazer um convite a esta bancada. Já aprendeu com o Marne? Aprendi com o Marne, exatamente. Que nós estamos todos convidados para o baile que acontecerá amanhã. Haverá uma mesa para o Atualidades Pampa, todos convidados com as suas consortes. Marcos Cunha, eu já sei que é um grande bailarino. Que isso, o senhor Marconi é um grande bailarino. Pensei que era ele. As informações que eu tenho. Não, o senhor eu tenho um passado que lhe condena. Então estamos todos convidados. Amanhã o baile do Halloween, de fantasia do Halloween. Sociedade Condorês. Amanhã todos, eu espero lá, tem uma mesa Atualidades Pampa lá, e espero contar com todos. Qual é a tua fantasia, Ruschel? A minha fantasia não, eu vou original. Eu vou original. É A Procura. A procura? Eu estarei à procura. A procura, meu Deus. A procura. Tira a foto e posta. Posso entrar na notícia? Ou eu devo? Na captura hoje de noite. Eu só quero dizer, a grande incógnita, Chicão, está acontecendo uma eleição na Argentina, temos uma grande incógnita, é que quem mandará na Argentina? Como a chapa de oposição já está a 22 pontos, já se dá como resultado. Mas então a segunda discussão que tem lá... Não. A discussão que acontecerá, ela é exatamente essa. Quem mandará na Argentina? Porque a Kirchner se colocou como vice-presidente exatamente porque tem 9 processos contra ela, ela ficaria muito no foco. Então ela pegou seu secretário, que foi seu assistente muitos anos, botou ali, vão ganhar a eleição, como está praticamente definido, e ela se preocupou só em 4 momentos durante toda a campanha em aparecer perto dele. Então ele deixou. E ele agora está começando a se ofender, porque essa matéria que eu trago aqui, ela tem sido discutida dentro da Argentina, e exatamente estão dizendo que ele vai ser a palavra não é minha, fantoche, ou seja, ela que mandará, e ele tem se ofendido, né? É o Haddad do Lula. O que ele tem dito? Então, que ele vai usar a experiência dela como ex-presidente em 2 oportunidades de senadora, mas que quem vai mandar é ele, dona Carla. Sobre as eleições na Argentina, a chapa Kirchner Fernandes, o Alberto Fernandes, que é o nome dele, esse cidadão, agora, conforme já foi comentado, nós comentamos aqui, o Alberto Fernandes já disse que ele vai estar com o freio na mão da economia argentina. E já disse, embora outros digam o contrário, ele já falou que quer um clima
amistoso com o Brasil, porque o Brasil é o maior parceiro comercial na América Latina. O Brasil já ameaçou sair do Mercosul, né? O Brasil já está se preparando, aliás, para sair do Mercosul. Aliás, esse Mercosul até hoje não vi nenhum fruto, né? Um fruto saboroso desta união dos países Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A economia do Uruguai é uma economia muito pequena e a economia do Paraguai agora melhorou um pouco, mas também continua sendo uma economia pequena. Então, este final de semana, o socialismo continua no Uruguai através do Frente Amplio e na Argentina com a volta da Cristina, mesmo com tantos processos na justiça e mesmo tendo um mandado de prisão e já com uma condenação transitária em julgado. Então, é impressionante, né? A volta à esquerda, todos à esquerda. Carla, inclusive ainda seguindo na matéria, né? Saiu uma pesquisa na Argentina que 45% acha que quem manda, quem vai mandar é a Cristina e 41% acha. Estão votando na Cristina. 41% só acha que quem vai mandar, ou seja, estão votando num, mas sabendo que quem vai mandar o outro. E a tua conclusão é boa, pois não? Mas com todo respeito, aqui no nosso país, nós tivemos o mensalão durante o primeiro mandato do presidente Lula, e o presidente Lula foi reeleito e com muito mais votos em primeiro turno. Em primeiro turno, assim, né, Marnel? Não, segundo não foi? Segundo turno. Então, a gente não pode falar mal dos irmãos. A gente fez bobagem antes. Mas as pessoas ali naquela época não entendiam muito bem quem era o ex-presidente Lula, porque tinha todos os benefícios, a economia que ele pegou, uma economia pujante, né, na verdade. Mas diferente da Cristina, que saiu do poder, que passou por tudo que o Marli falou e ainda Carla, mas eu tenho essa resposta, isso é que eu fui ver. O Lula pegou o momento internacional das commodities, e isso que foi o sustentáculo dele, e a política econômica dele, ele seguiu a política econômica do Fernando Henrique, foi isso que aconteceu. Isso que nós estamos falando é talvez o cerne de toda a crise que hoje está instalada no nosso país, principalmente a crise econômica. Precisou bater no bolso para o país acordar. Enquanto a roubalheira ficava aos nossos olhos, mas todo mundo estava empregado, todo mundo estava ganhando dinheiro, os grandes empresários estavam faturando alto, ninguém comentava nada, porque o mensalão foi vexatório. O dia que saiu o mensalão, eu disse, bom, agora caiu a casa, finalmente. E foi reeleito. E eu fiquei assistindo aquilo ali, observando, dizendo, não é possível, que país é esse? Aí, isso eu vou falar um dia para minha filha. Eu vou dizer, o povo do nosso país só acordou quando bateu no bolso. Eu fico feliz de ver a Roberta defender a minha tese com outra roupagem, né? Porque o que eu sempre disse, o povo não consegue ter a extensão do debate qualificado que nós podemos fazer aqui, ideológico. O povo, ele só responde para ele, tá bom ou tá ruim. Por isso explica algumas pesquisas. Pelo bife. Chicão, eu quero responder o porquê do insucesso do Macri. Olha os índices com que ele entrega o governo. E eu ia te fazer uma outra pergunta sobre Pois não, mas eu quero te passar esses índices. 35% dos argentinos estão abaixo da linha da pobreza. Nunca 35%. Ouvi isso. A inflação lá está 53%, na nossa está 4,5%. Nem isso. O número de desempregos muito parecido com o nosso, estão com 10,6%. Num país de 44 milhões de habitantes. Então, e o dólar pulou de 46 para 69, né? Hoje estourou. Então é lógico que o Macri concorrendo contra mim, ele perderia. Mas como é que a Cristina e o governo dela vai governar com uma boa relação com o Brasil quando o Brasil entrou com dinheiro e um apoio logístico e um apoio moral do Bolsonaro para o Macri? Hoje na China, como dinheiro? Hoje na China, o presidente Bolsonaro verbalizou claramente, dizendo político. Se o governo de esquerda na Argentina ganhar o jogo, a Argentina vai ser retirada do Mercosul. Então, tudo indica que o nosso país não vai fazer mais tantos negócios com a Argentina. E é por isso que é importante nós abrirmos mercados, porque a Argentina é um parceiro comercial fundamental para a nossa economia. O parceiro brasileiro é a Argentina. E muitas empresas gaúchas exportam para a Argentina. É fundamental. Bancos brasileiros mas Roberta, tem uma coisa. Se a Argentina tem importância para nós, por ser o terceiro mercado em relações comerciais, nós temos uma importância fundamental para a Argentina. Nosso PIB é direto ligado. Nós somos a Argentina depende muito mais de nós do que nós deles. Então, assim, a economia argentina vai sofrer um baque e vai ser ruim para o Brasil. Assim, eu entendo que o Bolsonaro queria o Macri, um liberal, tá bom.
Então vai ser eleita a turma da Cristina Kirchner. Não declara guerra econômica a eles. Não declara, vamos continuar a fazer negócio. Não somos amiguinhos, mas está aqui os meus produtos, está aqui os teus, vamos lá, eu quero isso. Você quer É que nem aqui na bancada, ninguém é amiguinho. Não tem que... Eu sou amiguinho. Não tem que, porque a mesma Tu não é coisa... amiguinho, é? Eu sou querido de todo mundo. A mesma... Putz. Mas ele provou o veneno dele, Sexta-feira 13. Mas é um saco, a gente quer falar sério, negócio que é importante, porque o Mercosul vai rachar o meio. Vai rachar o meio, vai ficar Brasil e Paraguai de um lado, Uruguai e Argentina do outro. Eles vão fazer, aliás, o que fizeram com o Paraguai, né? O Uruguai está comemorando, porque a esquerda vai ser reeleita lá. O Mercosul vai rachar por causa disso. O Mercosul só vai ficar de pé se tiver negócios bons para todos, porque senão sabe o que vai acabar acontecendo? A culpa é do Brasil, porque o Brasil é visto como imperialista por esses países. Deixa eu pensar. Sempre foi visto por causa do nosso tamanho. A economia do Uruguai é o tamanho da do Rio Grande do Sul. A economia da Argentina é o tamanho de São Paulo. A economia do Uruguai perdeu muito quando a Argentina começa a fazer negócio com o Brasil, porque os facilitadores na época da criação do Mercosul, eles deixaram de fazer negócios com o Uruguai para fazer negócios com o Brasil, porque eles teriam muito mais lucro, porque a gente coloca no que cresce vamos dizer assim, um ponto aqui o nosso PIB, na Argentina cresce 0,5. Então é muito direta essa compensação para eles. Até o Gustavo Torino pode se estender mais, porque ele entende melhor do assunto, a questão até das peças de carro, que o Brasil já conseguiu um outro fornecedor que não precisa ter relação com a Argentina. Esse é um problema grave, porque você sabe que, por exemplo, o mercado automobilístico do Uruguai foi muito abalado, porque o carro brasileiro entrou lá com preço muito baixo. Arrebentou. O Uruguai não tem indústria, né? Automobilística, mas ele importava com um custo... Preços baixos facilitados, porque a Argentina vendia as peças para o Brasil mais barato. Então, sabe, porque tem, por exemplo, eu vou citar nomes aqui, mas a Toyota, por exemplo, monta as picapes deles na Argentina. Vem pra cá. A unidade de nacionalização é aqui em Guaíba. Lembra quando fazia os Corollas lá também? É aqui em Guaíba. Recebe o painel em português, os letreiros em português, é nacionalizado aqui. Então, assim, pensa bem, se houver restrições... Imagina. Agora, essa sexta-feira... Vai ser muito complicado. Que é pré-eleição, é impressionante o que aconteceu na economia da Argentina, porque é muito dolarizada. O povo argentino recorre ao dólar no momento que se vê em apuros. Então, o dólar subiu absurdo, né? E é uma pena. Qualquer um se protege, né, Roberto? Claro. O problema todo que vai acontecer lá, na minha opinião, é que o que não pode é os argentinos ficarem fugindo da Argentina. Espera os primeiros movimentos, que vai que acontece uma hecatombe e esse cara governa mesmo. Que de repente pode ser esse cara a governar. Mas ele é muito... A Cristina Kirchner pode estar dando apoio. Mas agora ele é o presidente eleito. O problema todo do Brasil, a minha opinião, é que o Brasil não pode agora simplesmente chegar e mas não ganhou quem eu queria, então eu não quero mais. Não, calma, peraí devagar. O melhor acordo automobilístico que o Brasil fechou com o Uruguai foi com um governo socialista. Mas quem estava lá era também o Lula, né? Não, senhora. Esse acordo foi fechado pelo Michel Temer, por incrível que pareça. Os carros brasileiros entram com tarifa reduzida quase zero no Uruguai. Assim, tá bom, o Uruguai é um mercado pequeno, mas são carros brasileiros sendo vendidos para o Uruguai. Não interessa, o lucro vai vir pra gente. Sabe, o que nós temos que trazer para o Brasil são fábricas e vender nossos produtos. Então, assim, eu não quero saber se é socialista ou comunista. O maior parceiro comercial do Brasil não é comunista? Não é a China? O Bolsonaro disse que encontrou um país capitalista. Conceito capitalista, mas é um país comunista, é um país fechado. Não tem imprensa livre, não tem eleições livres, não tem nada. Então, assim, é o nosso maior parceiro comercial hoje. As transações de conta corrente do Brasil com a China ultrapassaram em 130 bilhões a relação do Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos deixou de ser o maior parceiro para ser a China. Marne Barcelos, aniversariantes. Primeiro aniversariante de hoje, Jorge Bizet, né? Autor da grande ópera Carmen, né? Um dos maiores, é lindíssimo, maravilhosa. Qual Carmen? Aquela? É tua amiga. O senhor Pablo Picasso. Pablo Picasso, um dos maiores, os maiores pintores do mundo, em todos os tempos, que vivia em Paris, tinha o seu ateliê em Paris e era dado
a ter muitas namoradas, né? Ele namorou. Namorado centenas. Não, bom, aí a senhora tá... Também com esse nome. Super liberal. Com uns tanto, outros com uns poucos. Ô, dona Carla, eu vou me retirar. Tá com muito. Não. Eu vou me retirar. Porque eu... Eles estão fazendo um monte Tu de... viu? Eu tô falando do você Picasso aqui. O Marne, naquela hora eu interrompi você para acrescentar no seu comentário, você fez uma crítica comigo. O senhor não interrompeu para acrescentar, o senhor estava me corneteando. Cornete, essa palavra O que o senhor está fazendo agora? De tocar corneta. Você não cornetear deixar mais. Mas ele mais fala só soft, sério e eu não falo nada sério, tá bom. Exatamente. Pablo aprendeu o negócio de tocar flauta, você agora já está tocando corneta. Flauta. O Pablo Picasso. Eu queria tanto falar, autor de Guernica, um dos maiores quadros da história que retrata com fantasmas a época em que a Luftwaffe alemã agride Guernica na Espanha, na Revolução Espanhola de 1936 a 1939. Foi um grande pintor e ele produzia 24 horas. Ele era insano. Pintor, eu vou dizer para ti porque... Só um minutinho, ele era insano, ele produzia os quadros dele. Se ele não é grande, para pelo menos os quadros dele valem milhões e milhões de dólares. Milhões de dólares. É verdade. Nem ele não era o cara que pintava. Não era. Então tá. Quem me disse isso foi Carlos Paes Vilaró, em Punta del Este, numa entrevista, que o grande pintor na época chamava-se Modigliani. Esse era o grande cara. Modigliani morreu Picasso muito era antes. Um grande comerciante. Modigliani era um judeu italiano que foi Amadeu Modigliani. Sim, mas não era. Mas O quadro Picasso dele vale mais que o Picasso hoje. Mas é um valor histórico. Humberto de Campos, jornalista brasileiro. Klaus Barbie, oficial nazista da Segunda Guerra Mundial, que foi executado. Jorge Bagel, que foi presidente político uruguai, foi uma das grandes personalidades daquele belo país Uruguai. Pode ser socialista, Uruguai, de direita ou de esquerda, é um povo culto, um povo maravilhoso. Anthony Franciosa, ator americano que fez um filme lindo chamado A Maja Desnuda, que retrata a vida do grande pintor espanhol Francisco de Goya e Lucientes. Francisco de Goya, os quadros de Goya são famosos e o mais famoso dele é A Maja Desnuda, né? Era uma mulher da alta sociedade que teria tido um caso com ele e depois ele fez um outro quadro que era A Maja Vestida, né? Os dois quadros eu vi esse quadro. Annie Girardot foi uma atriz francesa fantástica que fez um dos filmes lindos que eu assisti, produzido pelo Claude Lelouch, Viver por Viver, com o Yves Montand, que era italiano, na época não tinha o telefone celular, era um ator italiano que foi para a França e se transformou em francês, tinha uma voz maravilhosa, teve um caso com a Marilyn Monroe e a Candice Berg, que foi uma das mulheres mais lindas do cinema americano e que foi para a França justamente para fazer este filme. Roberto, meu querido amigo Roberto Menescal, completando 82 anos, autor de O Barquinho e outras tantas canções da música popular brasileira. Parceiraço. Elias Figueroa, o grande Dom Elias Ricardo Figueroa Brander. Dom Elias Ricardo Figueroa. O senhor quer falar? Por favor. Não, esse cara é tão... ele tá com o microfone fechado. Por quê? Para não interromper o Martin Barcelo. Pode abrir, por favor. Oh, mas isso aqui virou o quê? KGB agora? Pode falar, agora pode. Então, Figueroa, conheci em Porto Alegre, foi interrompido um campeonato gaúcho, porque isso é uma foto nua dele no jornal, namorou uma amiga minha, hoje é o maior produtor de vinho. E ele era casado, né? Ele era casado, Mas o cara casado de campeão não tem uma namorada? Não. Só quando não é campeão? Não namorou, ele conheceu uma moça, ele era casado. É que nem tu, né? Conheceu na madruga. A socialite brasileira Narcisa Tamborindeg. Essa Eu conheço. É uma figura, que figuraça. Paulo Baier, esse o senhor conhece? Conheci um jogador, inclusive saiu com uma amiga minha de Passo Fundo. Bom, né, É impressionante. As amigas... Impressionante. É impressionante. Bom, Luciele de Camargo, atriz brasileira, irmã do meu amigo Zezé de Camargo. E, finalmente, a Katy Perry, que é uma cantora americana, completando hoje, quantos anos? 35 anos hoje, a Katy Perry.
São esses. Ah, não, tem mais aniversariante. O filho do Fábio Júnior, o Fiuk, completando hoje 29 anos, muito jovem. Chicão, Modigliani viveu do dia 12 de julho de 1884 até 24 de janeiro de 1920. Morreu aos 35 anos. Muito jovens. E o Picasso viveu muito, hein, Marne Barcelos? Ele era mais comerciante, o Picasso. 25 de outubro de 1881 até 8 de abril de 1973. Nossa. Viveu muito. E o Modigliani tem uma coisa interessante, que ele não deixou espólio. Por isso que ele era Picasso deixou a marca dele, Paloma, por exemplo, a Paloma, que é a filha dele, é trilhardária, né, na Espanha. Dona Carla, eu posso dar um elogio à cantora Anitta? Pode, querido. Porque ontem nós discutimos aqui que o Pelé não reconheceu a filha, que era a cara dele. E a Anitta hoje deu uma demonstração. Olha, essa menina, eu já admiro pela artista que é. Por ser a empresária de todos os negócios dela e se lançar hoje como uma popstar, ela deu hoje um comportamento dessa menina, né? Tu ouviu, Mário? O pai dela, antes de casar com a mãe dela, teve uma relação e por uma revista, se noticiou que ela teria um possível irmão. O que faz todo mundo nesse... Foge, se esconde, não deixa. Ela fez exatamente ao contrário. Ligou pro cara. Ligou pro cara, disse assim. E aí, por que tu nunca te apresentou pra mim? O cara disse, não, porque tu é famosa e eu achar que se eu te procurasse é porque eu queria o teu dinheiro. Ela disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um DNA pra ver se tu é minha irmã. E o teste saiu hoje. O rapaz efetivamente é irmão dela. Ela descobriu que tem uma sobrinha que é a cara dela. Que legal. A história é muito bacana e ela deu uma declaração super feliz, ela que procurou, testemunhou a favor deles, que a família está um pouquinho assustada porque não são acostumados com os holofotes. Ele é um sargento do Exército, segundo sargento do Exército, um cara com vida estruturada, 31 anos, bem casado. Mas a Anitta deu essa demonstração. O que normalmente faz é ao contrário, né? Quando aparece alguém, os milionários se escondem. Meus parabéns para essa menina. Eu gostaria de saber se o senhor Ruxo gosta de ir ao circo, levava suas filhas para o circo. Fui muito Marne Barcelos ia ao circo também. Na época meus filhos durante toda a idade. Na época ainda que os animais estavam no circo. Pois na Rússia, eu quero mostrar um vídeo para vocês. O treinador foi atacado por um urso e não tinha nenhuma proteção para a plateia. Foi realmente um terror. As pessoas ficaram apavoradas e saíram correndo. Vamos lá, vamos rodar um pouquinho do vídeo para vocês assistirem. Ele tá ali com o urso, olha o tamanho. Olha lá, o abraço foi. Olha lá que horror. O outro tentou intervir. Como que não é pra chutar, Roberto? Ele tá tentando fazer o urso. O urso tá matando. O urso tá matando quase o Roberto quer que chute. Mas não tem um teaser, nada ali. Aí vai ser com o teaser que ele vai ser. Exatamente, ele vai parar. Aquele ali tá tentando fazer com que ele pare de agredir porque também é treinador. Isso aí. Então, cara, não sei se eu me intrometi na meia de tiro de 12. Eram dois treinadores. Este primeiro foi agredido, aí o segundo veio e começou a tentar distrair, a bater no urso para que ele parasse de agredir o treinador. E aí ele voltou-se para a população. E aí sim chegaram com um teaser e conseguiram parar o... Mas eu digo, é bem coisa de Rússia, porque tu olha a reação do público, o público acha que fazia parte do espetáculo, ninguém saiu correndo. No início não, mas depois foi um pânico. Foi um pânico total. Olha ali, ó. Ali é o momento do ataque. Olha, só uma senhora levanta, saiu o resto ali. Não tem uma cerca. Agora entendi. Agora a Roberta entendeu. Bom, ainda bem que ela entendeu antes do final do Atualidades Pampa. Você sabe... É uma figura. Você sabe que você pode assistir os melhores momentos neste sábado, a partir das 19h30 e ficar na nossa companhia durante o final de semana. Obrigada pelas participações nas nossas redes sociais. Segunda-feira nós voltamos a nos encontrar a partir das 19h15. Muito obrigada pela sua companhia, pela paciência de hoje. Nessa sexta-feira estava todo mundo muito agitado. Mas o debate foi bom, foi produtivo e faz parte do nosso programa. Um beijo bem apertado, se cuidem e até segunda-feira.